Oi, gente. A gente hoje vai conversar sobre o debate entre os candidatos à presidência do Brasil que aconteceu na TV Aparecida. Eu vou analisar candidato a candidato, principais momentos e alguma novidade que aconteceu durante o debate, porque as propostas estão começando a ficar repetitivas. Não é? Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo e eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente conversa sobre política, ciência e filosofia. Tem uma sessão de diálogos em que eu entrevisto especialistas e toda sexta-feira tem um Filosofia Popular em que eu discuto algum filme ou série do ponto de vista político ou filosófico. Bem, vou começar com o Henrique Meirelles. O Henrique Meirelles, ele tem um currículo que autorizaria a gente a imaginar que ele tem muito conhecimento. Ele foi presidente de uma grande empresa lá nos Estados Unidos, no setor bancário. Ele foi presidente do Banco Central durante 8 anos. Então você imagina isso, mas o discurso dele não demonstra esse conhecimento. É uma coisa curiosa em relação ao discurso. E ele me pareceu a pessoa nesse debate com menos estratégia política. Não estava claro para mim o que ele queria fazer, qual era o objetivo dele nesse debate. A não ser talvez promover essa suposta competência que ele não consegue demonstrar em termos de discurso. Ele não consegue, através da fala, trazer isso. O momento mais alto dele no debate foi quando ele trouxe a questão da suposta CPMF que o Paulo Guedes teria proposto numa reunião com investidores e com jornalistas e que o Bolsonaro teria censurado o Paulo Guedes. E aí ele fez essa pergunta para a Marina se colocou contrária ao CPMF. Vale o comentário que, pelo que eu entendi da proposta do Paulo Guedes, ele estava propondo uma simplificação e redução de série de impostos e aí, para fechar a conta, algum tipo de tributação sobre transferência financeira, estilo CPMF, mas não exatamente como era o antigo CPMF. Eu já disse aqui que um CPMF ou um imposto sobre transferência financeira de um outro formato, mas enfim, que fosse progressivo, que ele taxasse mais, a alíquota aumentasse, conforme a maior transferência financeira, assim, transferências de menos de 10 mil reais seriam relativamente pouco taxadas, isso impactaria menos os pequenos negócios e a classe média e tudo mais. Ou seja, se tivesse uma progressividade, você, primeiro que não teria muito impacto, e você poderia criar muita arrecadação e teria a vantagem de poder dar uma ferramenta para a Polícia Federal de rastrear a corrupção. Porque tem uma fala famosa de que quando você quer achar corrupção e bandidagem, você tem que seguir o dinheiro. E um imposto como esse, ele iria dar um rastro para o dinheiro. Porque toda vez que o dinheiro se mexe, o imposto está ali. E aí ele, usando o imposto, você seria extremamente útil para as investigações policiais. Então, ele sendo progressivo, o impacto dele na economia é baixo e, além disso, eu defenderia uma alíquota máxima até talvez inferior às maiores alíquotas que o imposto teve no passado. E ele, além disso, arrecadaria dinheiro e seria essa ferramenta para a Polícia Federal. Mas, enfim, a lógica não está permeando o debate, as pessoas não estão querendo falar da realidade e de necessidade de aumentar a receita, mas a gente vai retomar essa discussão. O Álvaro Dias tentou claramente se posicionar como o candidato anti-PT. Foi extremamente duro com Haddad, com o PT, e foi atrás desses votos que hoje estão lá com o Bolsonaro, né? E, do ponto de vista tático, o Álvaro Dias ele foi menos agressivo com Alckmin e com Meirelles, talvez já imaginando que Alckmin e Meirelles são parte da composição política que eles devem fazer em um segundo turno para negociar alguma coisa com o Bolsonaro. Então, enfim, ele já se posiciona como anti-PT e já suaviza o discurso com Alckmin e com Meirelles. Do ponto de vista tático, é interessante a gente analisar isso aí. O Alckmin tentou ser anti-Bolsonaro e anti-PT, mas com pouco sucesso, a verdade é essa. Ele tem uma fala com relação a Temer, que ele diz que o PT escolheu Temer 2 vezes para ser vice e tenta jogar Temer para cima de Haddad. Está fugindo do Temer, né, como o diabo foge da cruz, como a gente diz aqui. Já o Haddad, nessa troca com o Alckmin, ele usou a fala do Tasso Gereissati para mostrar que o PSDB errou ao produzir a instabilidade política e questionar os resultados das eleições de 2014. Né?
Tem uma coisa curiosa que o Alckmin fala da inversão do ônus da prova em casos de corrupção de políticos. Eu concordo com ele se ele estiver falando exclusivamente da questão de dinheiro, grandes volumes de dinheiro aparecendo na conta dos políticos. Realmente caberia a eles, diante dessa evidência, explicar a origem. Aí eu concordo. Mas a inversão do ônus da prova, em outros casos, dependendo do tipo de processo, se for um processo administrativo e tal, é uma coisa meio perigosa, porque você começa a navegar num problema sério que a legislação francesa antiga tinha, e muitas legislações tinham, que colocavam a responsabilidade de se provar inocente naquele que é acusado. Isso daí, do ponto de vista jurídico, é muito complicado, e um dos grandes avanços jurídicos foi a presunção da inocência, que hoje é prática em praticamente todos os países. Eu concordo com ele se isso estiver restrito a casos de grande enriquecimento visível, né? A pessoa tem, de repente, uma grande quantidade de dinheiro e tem que justificar. Mas aí, essa inversão do ônus na prova é diante de uma evidência, não é assim, à toa. Não é? Vale dizer algumas coisas sobre a fala do Haddad com o Alckmin. O Haddad soltou que boa parte da crise teria sido gerada por uma instabilidade política causada pelo fato do Aécio ter, os As eu me confundi, o Aécio ter questionado o resultado eleitoral. E isso teria gerado instabilidade política. E isso teria contribuído para a crise. Eu concordo com o Haddad, e no Globo News ele entrou em mais detalhes e reconheceu uma série de erros da Dilma, como as desonerações, o que eles fizeram em relação à energia elétrica, que eles atrasaram para conseguir controlar o preço da energia elétrica artificialmente, o que teve custos depois. Enfim, então foi uma combinação. E também o fato da Dilma, especialmente no final do governo dela, início do segundo governo, ter feito todo aquele movimento para uma série de políticas de centro-direita. Para quem não lembra, a Dilma, tentando se justificar com o mercado, fez esse movimento, e essa oscilação também contribuiu para que ela inicialmente tinha endurecido, depois ela foi muito para o outro lado. Então, essa oscilação dela também contribuiu para a instabilidade. Então, isso foram vários fatores, né? Não se pode falar apenas no fator do Aécio, embora o Haddad não tenha falado apenas. Eu sei que em outra entrevista ele deixou claro que tem outros fatores, mas dessa vez ele focou muito nisso. Enfim, a tática do Alckmin o tempo todo foi tentar se desvincular do Temer, mas o Haddad lembrou que ele apoiou a reforma trabalhista, ele apoiou o teto de gastos. A justificativa do Haddad é a seguinte, que o PT teria enfiado o Brasil tão no buraco que foi necessário o teto de gastos, mas que em São Paulo não houve necessidade do teto. Essa justificativa em relação ao teto, se cola ou não, eu acho que vai de cada pessoa. Já em relação à reforma trabalhista, não funciona muito bem. Teve uma pessoa até nos meus comentários que questionou, dizendo que eu era retrógrado ou alguma coisa assim, não era moderno, porque critiquei a reforma trabalhista. Eu sou favorável a uma reforma trabalhista, mas uma reforma muito diferente do que foi feita no governo Temer. Porque o que foi feito no governo Temer ataca os direitos do trabalhador e não moderniza as relações de trabalho. Ou seja, é terrível, é uma reforma muito ruim. E não por acaso o desemprego aumentou depois da reforma, a reforma não ajudou no combate ao desemprego, enfim, não teve grande impacto e machucou a classe trabalhadora, quer dizer. Marina Silva resolveu bater forte em Bolsonaro na questão da mulher, mas também, especialmente como uma novidade, na questão da demarcação de terras indígenas. Basicamente, ela lembrou mais de uma vez que Bolsonaro disse que não demarcaria nenhuma terra indígena, e ela disse que isso daí é um absurdo e tal. Então ela resolveu bater forte, ela tentar se colocar como uma candidata anti-Bolsonaro. Então foi a tática da Marina. E ela falou uma coisa importante sobre a questão, quando teve uma interação entre ela e o Ciro Gomes, na questão de saúde. Eu acho que todos os dois estão muito bem assessorados no setor saúde, tanto Marina quanto o Ciro, porque todos os dois falaram muito bem. Ela falou sobre a necessidade de quebra de patentes para que a Fiocruz produza medicamentos, e Ciro também falou sobre a necessidade de produzir medicamentos em território nacional e diminuir os preços. Coisas muito importantes. Eu acho que na discussão sobre saúde e atenção básica, a única coisa que falta,
e é uma proposta minha que eu já falei no canal em outros momentos, é que eu defendo, essa é uma proposta inclusive polêmica, eu já polemizei em alguns congressos com algumas pessoas sobre isso, nem todo mundo, claro que tem muitas pessoas que têm opiniões divergentes e tal, mas eu defendo que o orçamento das unidades de saúde da família seja inteiramente federalizado, tirar essa obrigação dos municípios, isso vai sobrar mais dinheiro no município para gastar em outras coisas, e haja isonomia das unidades. Ou seja, eu acho que a atenção básica tem que ser uma política de Estado federal do ponto de vista do financiamento. Já a gestão deve ser local, com independência em cargos comissionados. Cargos comissionados, não, desculpe, cargos concursados, ou seja, tirar os cargos comissionados, tirar todos os indicados do prefeito, porque vai tirar o financiamento de lá do prefeito, vai tirar inclusive o poder do prefeito de indicar, e vai transformar todos esses cargos em concurso público com carreira para os gestores e carreira para os funcionários de saúde, para os profissionais de saúde que trabalham lá. Isso seria fantástico, porque criaria isonomia, a gente ia garantir a quantidade de dinheiro necessária para o bom funcionamento de todas as unidades de saúde da família, e a gestão seria local, ou seja, você não teria uma gestão lá de longe, mexendo, o dinheiro seria federal, mas os gestores estariam lá nas unidades e seriam os administradores, e o que o Estado teria que ter é mecanismos de fiscalização e tal, checagem de se metas são atingidas e tudo mais. Mas eu acho que colocar isso nas costas dos municípios é terrível. Eu acho uma péssima ideia, porque os municípios brasileiros têm graus de arrecadação muito díspares. Então, quando você anda pela Bahia, quando você anda pelo Brasil, você vê municípios ricos com unidades de saúde de família boas e outros municípios quebrados com unidades que não funcionam. Então, as pessoas têm que constantemente se deslocar para poder ir para a unidade que funciona. Se você cria uma isonomia, isso acabaria. Mas, enfim. Essa proposta é uma proposta minha, viu? Nenhum candidato falou isso. Mas, enfim, eu sou pesquisador da área de saúde e já fui em muitas unidades de saúde da família, já conversei com gestores e tenho essa concepção. Sobre Boulos. Boulos tem uma participação muito boa. Boulos falou duas coisas que eu acho fundamentais, que é o financiamento das campanhas, que é como se a raiz de muita da corrupção está aí, né? Financiamento privado e as pessoas, os financiadores, grandes empresas, grandes empresários, cobram depois de financiar. E isso alimenta profundamente nossa corrupção. Então, se nós queremos combater a corrupção, o passo inicial é modificar o financiamento de campanha e ampliar a participação social, que Boulos também falou. Agora, eu tenho uma divergência com Boulos. Boulos defende um financiamento, pelo que eu entendi já de outras entrevistas, um financiamento exclusivamente público. Eu não. Eu defendo o financiamento exclusivamente de pessoas físicas, ou seja, a empresa está fora, e com limite de um salário mínimo, ou meio salário mínimo, desculpe, por ciclo eleitoral. Isso significaria que para os partidos políticos terem dinheiro, eles precisariam seduzir os eleitores. E não bastava seduzir os eleitores ricos, que é como funciona hoje. Eles seduzem os eleitores ricos dão dinheiro e eles fazem as políticas para os eleitores ricos. Sejam eles pessoas ou conglomerados empresariais. Se você coloca que a contribuição vai no máximo até meio salário mínimo, eles teriam que seduzir todos os eleitores, as massas, os trabalhadores, os desempregados, né? Enfim, toda a classe média, classe trabalhadora e os mais pobres, porque constituem a maioria da população. Eu acrescentaria que o partido poderia ser financiado se produzisse algo, como revistas e tal, e poderia ter uma cobrança mensal, não muito alta, sei lá, no máximo uns R$10, um valor assim baixo, para os filiados se quisessem ajudar o partido. Enfim, você poderia ser filiado e fazer uma pequena contribuição mensal e em troca dessa contribuição ter algum tipo de negociação, que você vai receber material do partido, se você vai se manter informado, vai poder participar do partido e tal, que ajudaria a democratizar os partidos. Então eu tenho uma divergência com Boulos em relação ao financiamento das campanhas, mas no resto eu acho que eu não tenho nenhuma divergência de ideias. Na verdade eu tenho dúvidas em relação a Boulos pela falta de experiência
administrativa dele e tal. Mas em termos de ideias a gente tem muita concordância. Vou chegar em Ciro Gomes agora. O questionamento mais forte que Ciro Gomes fez é um questionamento que eu tinha feito há poucos dias atrás. Se vocês forem nos meus vídeos, vocês vão achar. É até interessante, né? Quando eu falei de Haddad e de Bolsonaro, eu fiz esse questionamento. E foi antes do debate. Que eu questionei que o PT teve 14 anos no poder e não fez as reformas estruturais. Até teve uma pessoa, esqueci agora o nome, que fez um comentário assim, mas André, eu concordo que o governo do PT foi moderado e reformista, mas você acha que Ciro Gomes faria transformação radical? Essa pessoa não me entendeu muito bem. O problema do PT foi que não foi reformista, porque não fez as reformas estruturais. O PT não fez uma reforma da Previdência, o PT não taxou lucros e dividendos, o PT não mexeu nas alíquotas das heranças, o PT não diminuiu a taxação sobre o consumo, ou seja, o PT não reestruturou o Brasil para estimular mais o consumo e favorecer os mais pobres em relação à coleta da receita, mas o que o PT fez foi mexer com a despesa. Aliás, o Haddad usou exatamente essa frase, ou seja, ele diz assim, o PT não alterou a receita, mas alterou a despesa porque ampliou gastos sociais nos mais pobres. A fala de Haddad está perfeita, mas o não ter alterado a receita significa não ter alterado ou não ter feito as grandes reformas estruturais que o PT agora está defendendo. E aí, eu acho que esse é um momento alto para Ciro do ponto de vista do conteúdo, porque ele diz, o PT teve 14 anos no poder, não fez isso, série de boas ideias, mas ele diz, eu não acredito. E né, Ciro se fortalece aí, porque no fundo o que ele tenta demonstrar é o seguinte, eu tenho ideias que hoje vocês defendem, mas eu defenderia a ferro e a fogo essas ideias. Inclusive o Ciro repetiu mais uma vez, eu já estou cansado de saber, já consigo até eu dizer, as 4 estratégias dele para conseguir aprovar as reformas. Propor antes, vou repetir, que parece, né? Propor antes para poder ter caráter plebiscitário para as reformas. A segunda estratégia é usar o início do período de poder do presidente, quer dizer, o apoio popular, os 6, 7, 9 primeiros meses para poder realizar as reformas. E a terceira coisa é reestruturar o Pacto Federativo porque os estados estão quebrados. E a quarta, que é o que ele chama de fusível, é fazer o plebiscito, que eu acho que em alguns casos seria necessário fazer, para poder conseguir aprovar essas reformas. É meio repetitivo, eu já decorei. Ele cita muito o Ciro Gomes, a experiência no Ceará, fala da produção de medicamentos também, e ele tem uma proposta de 4 bilhões de reais para quem cumprir as metas na atenção básica, né? Também ele fala da cooperativa de jornalistas, que é uma ideia que eu concordo muito em relação à democratização da mídia. E a democratização da mídia é o que é? É ampliar o número de vozes, não é criar censura, ao contrário, é criar mais liberdade de expressão, porque o que nós vivemos é o monopólio de determinados grupos em relação à mídia. Eu sou até mais radical do que o Ciro em relação a isso. Eu acho que sim, que nós temos que fazer valer a regra de que políticos não podem ter conexão com meios de comunicação, em termos de propriedade, serem donos. E isso daí é uma vergonha para o Brasil. Isso é uma coisa que, se eu contar para qualquer pessoa estrangeira, o cara vai pegar uma banana assim e vai dizer, República de Bananas? Né? Porque que tipo de república é essa que políticos controlam o meio de comunicação? Uma outra estratégia do Ciro que eu já percebi nesse debate é que o Ciro elogiou Boulos, elogiou Marina, e ele está cortejando os votos dos dois. No fundo, o que o Ciro está querendo mostrar é o seguinte, olha, eu concordo muito com o Boulos, eu concordo muito com a Marina, nós podemos não concordar em tudo, mas eu sou a alternativa viável, em termos das pesquisas de opinião, para tirar o PT do jogo no primeiro turno e o que tem mais chances de ganhar Bolsonaro no segundo turno. Essa vai ser a tática de Ciro Gomes, ou seja, do ponto de vista estratégico, ele vai tentar no primeiro turno pegar voto de Boulos, pegar voto de Marina. Marina ainda tem entre 5% e 7%, Boulos só 1%, mas ele vai tentar pegar votos aí e não vai bater com tanta força no PT. A batida que ele vai fazer no PT foi essa que ele fez aí. De, olha, tudo bem, você mexeu na despesa, mas não mexeu na receita, você não reestruturou, não fez as reformas estruturais do país. E Haddad, quer dizer, se defendeu apenas lembrando
das despesas, né? Da Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família e outros programas sociais que o PT teria incluído o pobre no orçamento, que é uma realidade, enfim, é um dos méritos do governo do PT, além do aumento do salário mínimo, embora tenha todos aqueles outros deméritos que eu tinha já falado. Então, acho que basicamente isso daí foi o debate. Alguns candidatos já começam a atacar Bolsonaro, mesmo ele não estando no debate, com um pouco mais de força, ou seja, o efeito da facada em termos de isolar Bolsonaro está se dissipando. E eu prevejo que nas próximas 2 semanas de campanha, nós vamos ver mais ataques a Bolsonaro e muitos ataques a Haddad, e a rejeição a Haddad vai crescer nas próximas pesquisas. A rejeição de Haddad está entre 27% a 29%. Meu palpite é que a rejeição a Haddad vai chegar a mais de 30%. Deve chegar a entre 33% a 35% nas próximas pesquisas. Não acredito que chegue a 40%. Talvez no finalzinho da campanha ameace chegar a isso, ou chegue, mas agora, na próxima semana, eu acho que ainda não. Mas ela vai aumentar porque com a popularidade de Haddad aumentando, ou seja, Haddad sendo mais conhecido como candidato do PT, o sentimento antipetista vai ter impacto nesse aspecto. Enfim, foi um debate interessante, mas que a gente já está vendo muitas coisas já se repetindo, especialmente uma pessoa como eu que estou acompanhando, enfim, debates, entrevistas e tudo mais. É isso aí, gente. Se você gosta do que eu faço aqui, se lembre sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim, tá certo? Valeu mesmo. Até o próximo vídeo. Um abração.